3 homens, 3 tronos, 3 mortes inexplicáveis em menos de uma década. O que parecia ser apenas coincidência aterrorizou o Egito Antigo e deixou os sacerdotes em pânico absoluto. Uma maldição lançada por um faraó desprezado prometia que nenhum dos seus sucessores viveria o suficiente para consolidar o poder. E a profecia se cumpriu, uma após a outra, como se os próprios deuses estivessem cobrando uma dívida de sangue. O primeiro caiu em seu próprio palácio, envenenado durante um banquete de vitória. O segundo nunca acordou de um sono que começou como descanso e terminou em eternidade. O terceiro teve o fim mais brutal de todos, e sua morte selou o destino de uma dinastia inteira. Mas o que realmente aconteceu? Foi apenas uma série de assassinatos políticos bem executados, ou existia algo muito mais sinistro operando nas sombras do poder egípcio? A resposta está enterrada nos registros mais obscuros do Reino Médio, em tabletes que os próprios escribas temiam tocar. Por trás dessa sequência macabra de mortes existia um nome que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Um faraó que foi apagado dos monumentos, cujas estátuas foram derrubadas, cujo reinado foi deliberadamente esquecido pela história oficial. Mas antes de morrer, ele jurou que sua vingança ultrapassaria o próprio túmulo, e o Egito descobriu, da forma mais aterradora possível, que algumas palavras carregam um peso que nem mesmo o tempo consegue apagar. Antes de mergulharmos nessa história sombria que desafiou o poder dos faraós, se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais viagens fascinantes pelo passado e mostra que você quer desvendar os mistérios que a história oficial preferiu esquecer. E não esqueça de comentar o que você acha dessa maldição. Coincidência ou vingança além da morte? Estamos no Egito por volta de 1830 a.C., durante a 12ª dinastia do Reino Médio. O país estava em um momento delicado de transição. Após séculos de caos e fragmentação política, o Egito havia finalmente se reunificado sob uma linhagem forte de faraós, originários de Tebas. O poder estava consolidado, as fronteiras expandidas, o comércio florescendo. Mas essa estabilidade era frágil, sustentada por alianças instáveis entre nomos, templos poderosos e uma elite militar que não hesitava em conspirar quando via oportunidade. A sucessão real nunca era simples no Egito Antigo. Mesmo quando havia um herdeiro claro, as intrigas palacianas podiam transformar uma transição pacífica em um banho de sangue. Esposas secundárias, filhos de concubinas, vizires ambiciosos, sacerdotes que alegavam ter ouvido a vontade dos deuses, todos eram peças em um jogo mortal, onde o prêmio era o trono e a punição pelo fracasso era a morte ou o esquecimento eterno. E nesse cenário já volátil, uma maldição lançada publicamente não era apenas uma ameaça simbólica, era uma arma psicológica devastadora. Naquele período, os egípcios acreditavam profundamente no poder da palavra falada, especialmente quando pronunciada por alguém próximo da morte. Um faraó moribundo tinha acesso direto aos deuses. Sua alma já transitava entre os mundos. Suas últimas palavras carregavam um peso sobrenatural. Ignorá-las era desafiar não apenas um homem, mas toda a ordem cósmica do Ma'at, o equilíbrio universal que sustentava a existência. E quando essas palavras eram uma maldição, o medo se espalhava como fogo em papiro seco. O responsável por tudo isso foi um faraó cujos nomes os escribas posteriores tentaram apagar dos registros oficiais. Vamos chamá-lo de Amenemés, embora esse não seja seu nome verdadeiro, apenas uma aproximação baseada em fragmentos de textos danificados e referências indiretas. Amenemés não era o herdeiro natural do trono. Ele havia chegado ao poder através de uma conspiração palaciana, assassinando seu meio-irmão durante uma cerimônia religiosa. O golpe foi ousado, brutal e eficaz, mas também foi imperdoável aos olhos dos sacerdotes de Amon. Desde o primeiro dia de seu reinado, Amenemés enfrentou resistência. Os templos se recusavam a realizar os rituais completos de legitimação. Províncias inteiras não reconheciam sua autoridade. Ele governou pela força,
usando o exército para esmagar revoltas e impor tributos cada vez mais pesados. Em apenas 5 anos, transformou um Egito próspero em um país à beira da guerra civil. Os nobres começaram a conspirar abertamente. Até mesmo sua própria guarda pessoal murmurava nos corredores do palácio. A queda de Amenemés foi tão violenta quanto sua ascensão. Durante um ritual no templo de Karnak, um grupo de sacerdotes e oficiais militares o cercou. Não houve julgamento, nem exílio. Foi execução sumária, ali mesmo, aos pés da estátua de Amon-Ra. Mas enquanto o sangue escorria pelos degraus do templo, Amenemés usou seu último fôlego para lançar uma maldição que ecoaria por décadas. Testemunhas disseram que ele olhou diretamente para o líder dos conspiradores, um general chamado Senuslet, e pronunciou palavras que gelaram o sangue de todos os presentes. Nenhum dos que tomarem meu trono viverá para ver seu filho crescer. O poder que vocês roubam de mim será roubado de vocês pela própria morte. 3 cairão antes que minha vingança se complete. E quando o terceiro cair, saberão que os deuses não perdoam traição. Naquele momento, muitos acreditaram que eram apenas as palavras desesperadas de um tirano derrotado. Senuslit assumiu o trono imediatamente, com o apoio total dos sacerdotes e da nobreza. Ele tinha tudo a seu favor: legitimidade religiosa, apoio militar, lealdade dos templos. Os primeiros meses de seu reinado foram marcados por celebrações. O Egito parecia finalmente livre do pesadelo que Amenemés havia criado. Mas a paz durou pouco. 7 meses após sua coroação, Senuslet ofereceu um grande banquete no Palácio Real de Mênfis para celebrar a vitória sobre uma tribo núbia que ameaçava a fronteira sul. A festa durou 3 dias. Havia vinho das melhores vinhas do delta, carne de boi, pães especiais, frutas importadas. No terceiro dia, durante o jantar principal, Senuslet de repente levantou-se da mesa, levou a mão ao estômago e caiu. Convulsões violentas, vômito com sangue. Em menos de 1 hora, o faraó estava morto. A autópsia feita pelos médicos da corte foi inconclusiva. Alguns sugeriram veneno, outros falaram de uma doença súbita do estômago. Mas o que ninguém conseguia explicar era por que apenas Senuslet havia sido afetado. Dezenas de pessoas comeram da mesma comida, beberam do mesmo vinho. Ninguém mais apresentou qualquer sintoma. E então, alguém sussurrou o nome de Amenemés. A maldição. O primeiro havia caído. O pânico poderia ter se instalado naquele momento, mas a corte egípcia era pragmática. Sucessões violentas não eram incomuns. Envenenamento era uma ferramenta política aceita, embora não admitida publicamente. O filho mais velho de Senuslet, um jovem de 19 anos chamado Amenemés, ironicamente batizado com o mesmo nome do faraó amaldiçoado, assumiu o trono sem grandes cerimônias. Ele era inteligente, cauteloso e completamente cético quanto a maldições. Para ele, a morte do pai havia sido um assassinato político, provavelmente orquestrado por facções rivais no palácio. Ele demitiu metade da guarda, executou 3 vizires suspeitos e reforçou a segurança pessoal. Durante 2 anos, o jovem Amenemés governou com pulso firme. Ele evitava banquetes públicos, tinha provadores de comida pessoais, nunca dormia no mesmo quarto 2 noites seguidas. Sua paranoia era justificada, mas também era inútil. Porque a morte, quando chegou, não veio de nenhum inimigo humano. Veio em silêncio, durante uma noite comum, sem sinais, sem testemunhas. O faraó foi dormir normalmente após um dia de trabalho burocrático, revisando contratos de comércio com bíbulos. Seus guardas estavam posicionados nas portas, seus servos pessoais estavam nos aposentos adjacentes. Nenhum intruso entrou, nenhum barulho foi ouvido. Quando os servos foram acordá-lo pela manhã, encontraram-no morto em sua cama, com expressão pacífica, como se simplesmente tivesse decidido não acordar mais. Os médicos examinaram o corpo por dias. Não havia sinais de violência, veneno, sufocamento, doença. O coração simplesmente havia parado. Ele dormiu e não acordou. Foi a explicação oficial que os sacerdotes deram ao povo. Mas nos bastidores, o terror era palpável. 2 faraós, 2 mortos. E agora, as palavras de Amenemés recoavam com força renovada. 3 cairão, antes que minha vingança se complete. Restava 1. O terceiro a assumir o trono foi um primo distante da família real, um homem de meia idade chamado Senusret, assim como o primeiro. Ele não queria o poder. Na verdade, ele implorou aos sacerdotes para encontrarem outro herdeiro, qualquer outro. Mas a linhagem direta havia se esgotado. Ele era o parente vivo mais próximo com direito legítimo ao trono. E os sacerdotes foram inflexíveis.
O Egito não podia ficar sem Faraó. A ordem cósmica exigia que alguém assumisse o papel de intermediário entre os deuses e os homens. Senusret aceitou a coroa com as mãos trêmulas. Durante sua coroação no templo de Luxor, ele mal conseguia pronunciar as palavras sagradas. Todos notaram. O próprio sumo sacerdote de Amon teve que sussurrar as frases em seu ouvido. Desde o primeiro dia, Senusret estava convencido de que morreria em breve. Ele mandou construir sua tumba imediatamente, algo incomum para um faraó jovem e saudável. Ofereceu sacrifícios diários a todos os deuses maiores e menores. Consultou magos, feiticeiros, sacerdotes estrangeiros. Tentou realizar rituais de proteção baseados em textos antigos que prometiam afastar maldições. Nada disso funcionou. 6 meses após sua coroação, durante uma inspeção militar na fronteira com a Núbia, o acampamento real foi atacado durante a noite, não por inimigos externos, mas por uma rebelião orquestrada por seus próprios oficiais. A conspiração era ampla, envolvendo pelo menos 20 comandantes militares. Eles não queriam o trono para si, queriam simplesmente que a maldição terminasse, e acreditavam que se matassem o terceiro faraó, completando a profecia, finalmente estariam livres. Senusret tentou fugir, mas foi alcançado antes de chegar ao Nilo. A execução foi brutal. Eles não usaram veneno discreto ou morte rápida. Foi prolongada, ritualística, quase como um sacrifício, porque acreditavam que quanto mais intensa fosse a morte, mais completa seria a quebra da maldição. Quando finalmente terminou, o corpo de Senusret foi deixado no deserto, sem os ritos funerários adequados, algo impensável para um faraó. Era como se quisessem garantir que sua alma não encontraria paz no além, na esperança de que isso satisfizesse de alguma forma a vingança de Amenemás. E então, algo estranho aconteceu. O Egito ficou sem faraó por quase 2 meses. Ninguém queria assumir o trono. A dinastia havia terminado. A maldição estava completa. 3 faraós, 3 mortes, exatamente como previsto. Os sacerdotes realizaram cerimônias de purificação massivas em todos os templos, queimaram incenso dia e noite, sacrificaram centenas de animais, rezaram para que os deuses aceitassem que a dívida havia sido paga. Eventualmente, uma nova dinastia assumiu o poder, vinda de uma linhagem completamente diferente, sem qualquer conexão com os eventos anteriores. E, curiosamente, a partir desse momento, as mortes misteriosas de Faraó cessaram. A estabilidade voltou. O Egito entrou em um novo período de prosperidade que duraria décadas. Era como se a maldição realmente tivesse se cumprido e, satisfeita, finalmente descansada. Historiadores modernos, é claro, oferecem explicações mais terrestres. A primeira morte provavelmente foi envenenamento político. A segunda pode ter sido um aneurisma cerebral ou outra condição médica súbita que a medicina da época não conseguia diagnosticar. A terceira foi claramente um assassinato orquestrado. Nada de sobrenatural, apenas a natureza brutal da política no Egito Antigo. Mas essa explicação racional ignora um detalhe perturbador que os próprios escribas egípcios registraram. Todos os 3 faraós morreram em noites sem lua, em intervalos quase exatos de 9 meses lunares. 9 meses, o tempo de uma gestação. Como se a maldição fosse um filho sendo gerado no mundo dos mortos, crescendo em força até finalmente nascer e colher sua vítima. Os sacerdotes da época notaram esse padrão e ficaram aterrorizados, porque 9 meses lunares também eram o período que os egípcios acreditavam ser necessário para que uma alma completasse sua transformação no Duat, o submundo, e emergisse como um ser completamente diferente. Será que Amenemés havia usado esse tempo para, de alguma forma, orquestrar suas vinganças do além? Arqueólogos que estudaram os registros dessa época encontraram algo ainda mais intrigante. Em um papiro danificado guardado no Museu Britânico, há uma referência a oferendas noturnas feitas por um grupo secreto de sacerdotes leais a Amenemés. Essas oferendas eram realizadas em sua tumba não oficial, um local que nunca foi encontrado, onde supostamente seu corpo foi enterrado às pressas após a execução. O texto fragmentado sugere que esses sacerdotes acreditavam estar mantendo a alma de Amenemés acordada e furiosa através de rituais específicos, proibidos pelos templos oficiais. Se isso for verdade, então a maldição não era apenas palavras vazias ditas por um homem moribundo, era um projeto sustentado por crentes fanáticos que garantiram que a vingança seria executada. Eles podem ter sido os verdadeiros assassinos, agindo em nome de seu faraó morto, transformando uma ameaça mística em realidade sangrenta. Veneno no primeiro caso, sufocamento discreto no segundo e orquestração da rebelião militar no terceiro.
A maldição seria apenas a cobertura perfeita para uma conspiração que ninguém ousaria investigar a fundo por medo de atrair a atenção dos deuses. Mas a verdade completa provavelmente nunca será conhecida. O que sabemos com certeza é que após esses eventos, os faraós egípcios passaram a tratar maldições com muito mais seriedade. Rituais de proteção se tornaram obrigatórios. Nenhum faraó era coroado sem antes passar por cerimônias específicas para afastar qualquer palavra maldita pronunciada por predecessores. E o nome de Amenemés, aquele faraó esquecido que iniciou tudo isso, foi metodicamente apagado de quase todos os registros oficiais. Suas estátuas foram destruídas, seus cartuchos apagados, seus monumentos atribuídos a outros. Era como se o Egito inteiro tivesse decidido que a melhor forma de lidar com a maldição era fingir que o homem que a lançou nunca existiu. Mas os escribas privados, aqueles que mantinham registros pessoais e crônicas não oficiais, nunca esqueceram. E foi através desses textos marginais, descobertos em tumbas menores e bibliotecas particulares, que a história sobreviveu. Uma história de vingança que transcendeu a morte, de palavras que se tornaram realidade, de 3 homens que pagaram com suas vidas pelo crime de um golpe que parecia, inicialmente, perfeitamente justificado. A lição que fica é perturbadora. No Egito Antigo, o poder não era apenas uma questão política, era também uma responsabilidade cósmica. E quando você quebrava as regras sagradas da sucessão, quando derramava sangue real em solo consagrado, as consequências podiam persegui-lo muito além do túmulo. Talvez não houvesse nada de sobrenatural nisso. Talvez fosse apenas fanatismo humano disfarçado de vontade divina. Mas para aqueles 3 faraós não importava qual era a explicação. O resultado foi o mesmo: morte, medo e o fim de uma dinastia. Se você gostou dessa jornada pelos mistérios mais sombrios do Egito Antigo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like se essa história te impressionou tanto quanto impressionou os próprios egípcios. E conte nos comentários, você acredita que essa maldição foi real ou apenas uma série de assassinatos muito bem planejados? Qual outro mistério histórico você quer que a gente explore aqui? Sua opinião é importante e pode ser o tema do próximo vídeo. Até a próxima viagem pelo passado.